Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 5 de programação web. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos sobre textos em HTML, onde aprendemos que pode ser pré-formatado. Nós vimos também o código, em que utilizamos a tag code para inserir em nosso documento HTML algum trecho de código de linguagem de programação. Certo? Então, quando utilizamos essa tag, o navegador sabe que tem que exibir aquele trecho de código. Como, por exemplo, system.out.println, que faz parte da linguagem de programação Java. Então, nós vimos também o elemento B, em que geralmente os navegadores exibem o texto em formato negrito. Vimos também o texto subscrito e sobrescrito, onde utilizamos as tags sub e sup, e o texto importante ou enfatizado, onde nós podemos dar ênfase para os nossos textos, como, por exemplo, colocá-lo como itálico. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através das citações, onde podemos defini-las como longas ou curtas através dos elementos block quote e key. O elemento block quote é exibido como elemento de bloco e o elemento B é exibido como elemento de linha. No caso, os dois elementos possuem o atributo cite, em que deve ser utilizado para indicar a fonte da citação. Neste caso aqui, a fonte não é aquela Arial, Times New Roman, não. A fonte significa que é de onde eu tirei aquela informação. Por exemplo, eu quero exibir um trecho de um documento que eu sei que tem lá no Wikipedia. Então, eu vou utilizar o atributo cite para indicar que aquele texto foi retirado do site do Wikipedia. Então, podemos citar também como elemento cite títulos de trabalho, livros, músicas, filmes, programas de TV e até peças de teatro. Aqui nós temos um exemplo do código de HTML, onde utilizamos esta tag block quote com o atributo cite. No caso aqui eu vou referenciar o link do site, que no caso aqui do exemplo é o Wikipedia. E aqui, como já aprendemos, usamos a tag P para indicar que vai iniciar um parágrafo. No caso aqui do exemplo, foram utilizados 2 parágrafos dentro da tag block quote, certo? Então, aqui nós temos um exemplo da tag Q, do elemento Q, e utilizou também o atributo cite, se referenciando ao site do Wikipedia, certo? Porque o exemplo que quer que seja exibido aqui vem de um documento que está no site do Wikipedia. Então, para referenciar, para dizer qual foi a fonte que tirou aquele texto, utilizamos este elemento, esta tag, certo? Então, aqui, ó, nós queremos citar também um trecho. No caso aqui, A Mulher Sem Pecados, de Nelson Rodrigues, estreou em 1941, no Rio de Janeiro. Mulher Sem Pecados seria uma obra de Nelson Rodrigues, certo? Então, para citar esta obra, eu utilizaria a tag cite. Então, como isso tudo seria exibido no navegador? Desta forma aqui. Como nós vimos, foram introduzidos 2 parágrafos. Então, aqui estão sendo exibidos 2 parágrafos, certo? E aqui, ó, é a peça A Mulher Sem Pecado, que foi o que foi referenciado pelo atributo cite. É uma obra de Nelson Rodrigues que estreou em 1941 no Rio de Janeiro. Para que eu possa me referenciar a esta obra, eu vou utilizar a tag cite. Então, eu também posso fazer abreviações. E como é que eu vou definir estas abreviações? Através do elemento ABBR, que por padrão é exibido como elemento de linha. Então, aqui nós temos um exemplo de como utilizaria no código HTML esta tag ABBR.
certo? No caso, vai abreviar um determinado nome. No caso aqui do exemplo foi Instituto de Matemática e Estatística e Universidade de São Paulo. Então, foi abreviado por IME e USP. Então, o navegador vai apresentar desta forma tudo que foi escrito naquele código. O IME é uma das unidades da USP. Ou seja, foi abreviado para IME e abreviado para USP. E podemos também dar definições para o nosso texto. E para fazer isto, nós utilizamos o elemento DFN, que também por padrão é exibido como elemento de linha. Certo? Então aqui nós temos um exemplo de como é utilizado no código HTML. No caso, eu vou definir pingado e bomba de chocolate. E então eu vou colocar o seu conceito, a sua definição aqui na frente. E como é que vai ser exibido? Vai ser deste jeito aqui. Percebam que o nome pingado e bomba de chocolate estão de maneira diferente do restante do trecho, porque o restante do texto é a definição para isto daqui, pingado e bomba de chocolate. Então, a tag DFN, ele vai diferenciar para que o usuário perceba que o restante é a definição desse trecho, desta palavra. Podemos também dar data e hora para o nosso texto, através do elemento time, que é o que permite que datas e horários sejam definidos em documentos HTML. Então, há duas formas de se utilizar este elemento: definir a data e o horário desejado no conteúdo do elemento time e definir a data e o horário desejado no valor do atributo datetime. Então, quando utilizamos o atributo datetime, o conteúdo do elemento time não precisa seguir um formato específico. Aqui nós temos um exemplo de como ele seria utilizado no código HTML. E aqui, como seria exibido pelo navegador. E podemos também marcar determinados trechos do meu texto, através do elemento mask, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de como este elemento seria utilizado no meu código de HTML, certo? Então, eu vou utilizar o elemento mask e o que eu quero marcar aqui vai ser a palavra Java, C# e orientada a objeto. Então, como isso ficaria apresentado no navegador? Desta forma aqui. Seria mais ou menos como aquele marcador de texto, certo? Seria exibido mais ou menos dessa forma. Porque o que eu quis marcar foi Java, C# e orientada a objeto. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês. Quais os elementos podemos utilizar para definir citações longas ou curtas? Para que deve ser utilizado o atributo cite? Qual elemento é utilizado para fazer abreviações? Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que podemos fazer citações em nosso código HTML e, para isso, nós podemos utilizar um atributo chamado cite, onde podemos referenciar, utilizar a fonte do meu texto. Eu vou inserir a fonte. Esta fonte seria de onde eu tirei aquele trecho do texto que eu quero que exiba. Podemos fazer abreviações, certo? Como, por exemplo, Universidade de São Paulo, podemos abreviar para USP. Podemos dar definições para o meu texto. Eu posso dizer o que é uma bomba de chocolate, por exemplo. Posso dar data e hora e posso fazer marcações em trechos do meu texto em que eu considero importante e que queiro que o usuário tenha uma maior atenção. Aqui temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula, turma!